Olá, vamos então falar de romances no romantismo e revisar características da segunda geração do romantismo. Bom, romance no romantismo, isso não seria redundante, não? Na verdade não, gente. Você pode ler um romance que seja regionalista, um romance de terror, um romance policial. Então, romance não significa que a história vai ser romântica. Romance é um gênero textual, certo? Então, romance romântico não é nenhuma redundância, nem pleonasmo. Aqui você deve estar reconhecendo a imagem do filme que vocês assistiram há pouco tempo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que inclusive, se vocês conseguirem livros dela para poder lerem durante a quarentena, seria uma boa, né? São obras do período do romantismo, escritas por uma mulher, né? Para que melhor? Para sair um pouquinho dessa coisa de livros que homens escrevem, né? Porque no século XIX, basicamente, as pessoas que vão ficar famosas, uma parte delas são homens, porque as mulheres não têm poder de voz tão forte, né? Ou quase não tem. Bom, vamos a partir dessa obra, tá? Orgulho e Preconceito, compreender o que é o romance romântico. Não se esqueçam da leitura do livro Senhora, do José de Alencar. É fácil de achar também na internet, através do domínio público. Procurem nesse site, com certeza vocês irão encontrar várias obras interessantíssimas. Bom, todo romance romântico precisa ter um maniqueísmo. O maniqueísmo é essa luta entre o bem e o mal. Tem que ter um amor como redenção. No caso, a Jane poderia ser a mocinha e o Darcy seria aquele que não é o mocinho, não chega a ser vilão, mas aquela pessoa que se modifica. Quando você vai lendo a obra, ele vai se transformando, vai ficando mais interessante. Em outras obras, essa mudança de vilão para herói acontece de uma maneira um pouco mais clara. Mas, no geral, nas obras românticas, tem essa dualidade, esse maniqueísmo, esse bem e o mal, e o amor vai se tornar um motivo de redenção para alguém que age como um vilão se tornar o benfeitor. Bom, outra característica comum dos romances românticos é o fato de que a burguesia vai se retratar de uma maneira bem positiva e idealizada, é a perfeição, tá? Em sociedade, forma de sociedade. Ou seja, os meus pobres não são retratados em nenhum momento. Além disso, a gente vai ter também a necessidade, né, de ter um herói. Sempre nas obras românticas deve existir essa figura do herói, tá? Uma outra característica muito comum é que as novelas, os romances românticos, eram publicados em folhetim, cada capítulo por semana, e a pessoa ficava extremamente ansiosa para saber qual vai ser o desenrolar da história. Então acabou que as histórias começaram a ficar mais extensas por conta do público leitor ser exigente. Tipo, eu tô gostando da história, eles viam essa movimentação e aumentavam a história, a novela. Eu acho que isso aconteceu em algumas novelas da Globo. De repente, Avenida Brasil, né, eles aumentaram um pouco a novela por conta da predileção das pessoas, do público. Mas também podia acontecer, e acontece nas novelas de uma maneira geral, do escritor modificar um pouco o desenrolar da história pelo fato do público não estar gostando muito, não querer que o personagem morra. Então havia até às vezes uma modificação do enredo por conta do público trazer esse retorno. Acontece também nas novelas, né, de maneira similar. Então, basicamente, um romance romântico tem que ter o amor como redenção, e ele tem uma formulazinha. Essa formulazinha consiste em romance romântico europeu. Vamos imitar ali o que é a Europa nesse momento. Cenários brasileiros, só mais cenário europeu em algo voltado para o Brasil. Mais esses valores burgueses. A burguesia está sendo vista pela primeira vez na literatura de maneira positiva. É uma classe social que as pessoas estão querendo imitar, fazer parte. Então, a estrutura do folhetim começa com harmonia, tá tudo bem, tranquilo, na paz. Depois acontece uma desarmonia, que é esse momento que você fica, meu Deus do céu, e agora? E depois você fica torcendo para que uma pessoa descubra algo para poder perceber que ele está sendo errado. Aí acontece, depois dessa resolução, a harmonia.
Quando você, por exemplo, tá assistindo a novela e fica torcendo, poxa, você tá agindo errado, você não sabe da verdade, você vai ter que descobrir, fala logo fulano de tal, conta logo a verdade, você fica meio que torcendo em casa. Eu tenho observado que no Big Brother acontece algo semelhante também. As pessoas querem que as pessoas dentro da casa descubram quem tá falando a verdade, quem não tá. Aí, enfim, basicamente a gente assistindo a um programa de reality como esse é similar também à ideia do romance romântico, de ter uma harmonia, uma desarmonia, ficar torcendo para que role a harmonia novamente, uma revelação, uma verdade que vai fazer com que essa harmonia ocorra, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura do romance romântico. Eu espero que vocês busquem livros aí no domínio público para poder lerem. Tem várias obras de José de Alencar disponíveis e de vários outros escritores. Vou tentar linkar para vocês algumas indicações de livros.